Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da Gênese aqui na Casa do Caminho. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Daremos continuidade ao estudo. Estamos no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, na página 389, item 20. Recebam o nosso abraço carinhoso, fraternal, a todos aqueles que verão posteriormente ao vídeo e vocês que se encontram online, gratidão. E é isso, vamos seguindo, pessoal. Bem-vinda, Clara, Magali, Julieta, Vânia, Manuela. Um abraço, grata. E é isso, vamos lá. Ah, hoje é dia, desculpe aí, viu? Aí convidamos a Magali para estar responsável pelo estudo de hoje, mas nós sabemos e vamos sempre repetir: a responsabilidade é de todo o grupo. É só por conveniência, hum, e ética, princípio, ter sempre uma pessoa com o nome responsável, como responsável, mas na verdade responsável sobre todos nós, tá? Então, Magali, gratidão por ter aceito o convite e vamos lá, pessoal. Maguinha, eu realmente não escutei a tua resposta porque caiu a tua net. Você quer que eu compartilhe ou você quer compartilhar, minha flor? Compartilho. Ok, Eu posso compartilhar, tá tudo aqui fácil, tá bom? ótimo. Tá. Boa Então, noite a todos. boa noite para um, boa tarde para outro. Exatamente. Então, para quem eu não cumprimentei hoje, né? Eu não falei com a Clara, com a Vânia, com a Julieta, não falei direito com a Zélia. Eu estava com um problema aqui na minha internet. Mas nós vamos continuar, na verdade, o estudo que a gente já vem fazendo, né? Que é o capítulo 18, que os tempos são chegados, né? Então, eu vou compartilhar as páginas, deixa eu. Aqui, Oi, opa, Magali, tudo bem? tudo jóia? Faz A tempo, Clara não hein? tá, né? É, faz tempo, então, com A essa. Clara, a Eu não tô. Clara tá. Aqui, Vânia. Ai, A cadê Clarinha você? aí, Tô ó. com saudade de todo mundo. Cadê a sumida? Ah, agora eu vi. Um beijo. E aí eu falei, ah, eu vou. Um perereco, mas falei, ah, eu vou entrar, pelo menos para participar, para eu aprender com vocês. Um beijo. Aprender com vocês, não. Nós vamos dividir o que nós sabemos. Né? Como a Zélia mesmo falou, né? A gente fica até mais tranquilo sabendo que a responsabilidade não é de um, é do grupo, né? Porque todos, né, tem condições de falar alguma coisa, de dar o seu entendimento. Acho que todo mundo aqui é bem capaz nisso, né? Tá bom. E é o que nós E, estamos a aprender, é sim, justamente a nos unirmos com sinceridade e em busca da irmã, o que? Humildade. Então, é, você essa é a precisa. tarefa de todas, de todos nós. Aqui não tem ninguém que saiba melhor ou menor, ou pior, não existe isso, porque cada um está dentro do seu tempo, cada um tem várias, milhões de reencarnações. Então, nós estamos aqui apenas para tentarmos exteriorizarmos o que nós estudamos de uma forma humilde, procurar, né? E em busca da humildade, porque a gente não sabe o que é humildade, desculpa aí, Sim, né? sim. Porque se soubéssemos, bom, enfim, mas estamos tentando, estamos querendo continuar no caminho. E é isso, é uma tarefa de todas. Aí vem dizendo, aí a Manuela, não, mas eu não sei o quê. Não, bichinha, não vem com esse negócio pro meu, não. Não, é porque eu estou aprendendo agora. Não, você está aprendendo agora nesta encarnação o Espiritismo. Mas o que nós trazemos é desde sempre. O que nós somos, somos, não tem como querer enganar, a não ser a nós mesmas. Viu, Manu? Te amo. Beijo para vocês. E não é, Zélia, que todo mundo, todos nós temos um universo em nós, né? Os nossos conhecimentos. Então,
quando a gente lê alguma coisa, eu posso entender de uma maneira, a Clara de outra, a Vânia de outra maneira, né? A Manu, a Julieta. Então, cada um vê de uma forma. Então, a contribuição é justamente dar a sua visão daquilo que foi lido, né? Eu acho que aí é que está a riqueza do estudo em grupo, né? É, alguém quer ler, Manuela? Alguém quer se habilita a começar a ler? Não? Vânia, aí vai ser Então com ela hoje. então vai com a Vânia. Ninguém mandou ficar muito tempo Já sem que ela conseguiu aparecer. entrar, faz tanto Ah, tempo. é um desespero, mas eu falei, um tá dormindo, o outro tá pôs lá Vamos no lá. tá vendo o YouTube, eu falei, eu vou entrar. Isso, vamos lá, Vaninha, por favor. Então, Item 20 está na tela. eu estava procurando no livro, mas eu não estou achando aqui, não está batendo nada com nada. Vamos Tá lá. bom, vamos ler aqui. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo inventado por crítica zombeteira, mas o Espiritismo filosófico, como o compreende qualquer em que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, Espera um ele pouquinho. Vânia, Só um instante, Vaninha. isso, vamos por dá para etapa. comentar. Vamos conversando aos pouquinhos, porque aí a gente. Qual O é que o título desse 20? É a ruína do Templo de Jerusalém? Não, é a Gênesis, ele está dentro Não, eu estou na do. É Gênesis. chegados os tempos do capítulo 18. Ah, 18. Não, Isso. desculpa, só para. Nossa, faz tempo. Alguém quer comentar alguma coisa nesse. A Vânia está Ah, meio. agora achei. Agora achei. Eu acho assim que a gente tem que ter cuidado com essa história do movimento regenerador. É claro que ele está falando, você vê como prova que essa questão da regeneração já começou com o advindo do Consolador Prometido, né? Então, você vê um movimento regenerador desde então. Eu não sei, aprendi assim, né? E, e eu penso que essa questão de regeneração tem que tomar muito cuidado, porque no movimento espírita a gente aprende, o pessoal fala muito com datas, né? E o movimento regenerador, ele é um processo do ser. Então, eu penso que tanto quanto mais pessoas estiverem imbuídos dessa transformação moral, né, de fazer o bem pelo bem, de desenvolver a humildade, tirar o egoísmo, o orgulho, é que vai caminhando para esse movimento regenerador. Aí ele fala que o espiritismo tem um papel considerável, sim, porque o espiritismo vem desmistificar, né, ou quer dizer, desmistificar também, mas trazer à luz das parábolas, né, de tudo que Jesus escreveu, e trazer o entendimento à luz do espiritismo. A Julieta quer falar alguma coisa. Tá, Pode pode falar. falar. Ele fala aqui também, opa, saiu, É, não estou a ver mais o texto. Oi, o texto o texto anterior da Gênese, não está. E qual que está Pronto, na tela? está na tela o papel do Espiritismo na evolução do ser. eu acho que o da Magali entrou agora. Não, Ah, é um outro texto. Aí. pronto, nessa parte que ele fala que o Espiritismo vai ter esse papel fundamental, mas ele se refere ao Espiritismo bem compreendido. Ou seja, quando ele faz essa analogia com a amêndoa em sua casca, é procurar o âmago, procurar aprofundar, procurar o cerne do Espiritismo, onde está a sua raiz, né? Os fundamentos do Espiritismo, porque eles nos norteiam.
E nós, como humanidade, que estamos prestes, prestes, entre aspas, a adentrar na regeneração, nós devemos conceber essas ideias centrais do Espiritismo. E eu acho que é nisso que ele fala da importância do papel do Espiritismo nesse processo de regeneração. Era só essa questão que eu queria colocar em relação a essa analogia que ele faz com a amêndoa em sua casca. Eu também entendo assim, desta maneira. Ele coloca o espiritismo como um fundamento, né, nesse processo de regeneração, né? Ele coloca as ideias do espiritismo, tudo aquilo que ele traz como uma parte muito importante nessa questão toda, né, da regeneração humana e na renovação social também, né? Toda essa renovação, tal. Na época estava tudo muito em ebulição, né? As filosofias, tal. E o espiritismo ele vem ocupar um espaço, né? Mas um espaço de uma forma consciente, né? Uma forma racional, sem caricaturas, né? Sem essa visão superficial, né, de tudo, né? Quando ele fala da casca, da amêndoa na casca, né? Preciso que se aprofunde, né, os estudos para que possa entender, né, e buscar a essência, né, de tudo isso. Isso que é a riqueza, né, da filosofia, né? Pode falar, Clara. Quando ele fala aqui, não o espiritismo ridículo inventado pela crítica trocista, né? No meu livro está trocista, que é zombeteira, sarcástica, mas o espiritismo filosófico. O que seria esse espiritismo filosófico? Seria um espiritismo que não tivesse tanto ligado a, aos, aos fenômenos, aos fenômenos mediúnicos, e sim mais no estudo, na lógica, na reflexão, no bom senso. Eu, eu entendi assim, que seria esse espiritismo filosófico, que seria assim mais racional. Não ficar preso aos fenômenos mediúnicos, e sim mais ao ser humano, né? Justamente a parte moral, o bom senso, como eu disse, seria mais assim do ser, como até a Magali falou, né? Mas o ser, mais a consciência. O que que vocês acham? Eu também eu concordo com você, Clara. Eu acho que também tem essa visão, sim, essa Né? profundidade, né, da filosofia, né, do espiritismo, né, essa parte, o estudo, né, dessa forma mesmo. Eu concordo com você também. Não, não tanto a parte assim científica, né? Quando ele fala mais do espiritismo filosófico, eu vejo mais mesmo como o ser. Né? Então, vamos, obviamente, que vai entrar aí a parte moral, sem sombra de dúvida, mas o que somos, para que viemos, para onde vamos, eu vejo mais assim. Pelo menos foi o que eu entendi, porque eu li várias vezes e dei uma pesquisada e tudo. Gente, mas o que está querendo dizer com isso, o espiritismo filosófico? Que é isso, né? Como é que é isso? Embora a gente saiba que o espiritismo é ciência, é filosofia, mas por que que veio falar isso? Vamos mais no espiritismo filosófico. Observe, Clarinha, que ele tem dizendo assim: não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira. Naquela época, tava o Kardec, todas as pessoas que estavam envolvidas lá na sociedade espírita parisiense, tinha muitas críticas, estavam dizendo coisas que não tinham nada a ver na realidade, com o espiritismo. Então, muitos
nem liam, nem conheciam e falavam coisas que não tinham nada a ver. Então, por uma crítica zombeteira, porque essa crítica zombeteira que inventou esse espiritismo ridículo, ridículo no sentido daquela parte deles estarem vendo um espiritismo, na verdade, que não é, e sim esse espiritismo filosófico que vocês falaram. Por isso que ele acrescentou, por uma crítica zombeteira. Então, estava se passando por situações muito difíceis naquela época. Nós temos que não nos esquecermos do cenário da época. Isso é essencial, é a base de tudo. Então, o que estava ocorrendo até é, em determinados artigos, em jornais, pessoas, isso se falava é, falavam coisas que não tinha nada a ver com o espiritismo. Inclusive, se você observar no o que é o espiritismo, que foi publicado em 1859, onde Kardec faz um diálogo com o padre e com vários, e ele tem explicando ali a base do espiritismo, que é a filosofia racional, que tudo isso. Aí ele e um até não sei qual é não me recordo agora, não sei se foi o crítico, ele pediu para que o Kardec o convencesse que o espiritismo era realmente aquilo. E ele falou: não, o espiritismo, quando se realmente conhece, vem de dentro, vem do ser, é para ser praticado. E eu não estou aqui para poder provar que o espiritismo é o que o senhor está querendo. Porque ele queria, foi um escritor, é um escritor, eu não me recordo, ele queria publicar um livro e estava pedindo que Kardec, aí vem falando, vem fazendo várias perguntas, e Kardec vai explicando uma pergunta, uma por uma. E ele fala isso que eu comentei. Então, justamente não é isso que está sendo, que as pessoas estão pensando, que estão falando. Isso mesmo que vocês comentaram sobre fenômeno. Uns pensavam que o espiritismo era pago, que o Kardec recebia por isso, que estava ficando rico por isso, ou tinha várias outras coisas. Então, não era isso que ele, nesse espiritismo, fenômeno de mediunidade e tudo aquilo que estava passando, mas a base, a essência filosófica, Hum. né? Porque por isso que a gente às vezes nos confundimos, porque se nós não retornarmos para o tempo daquela época, não vamos entender muitas coisas. E estava sofrendo o Kardec, todas aquelas pessoas, a própria o grupo estava tendo vários problemas, né? E não se esqueça que Kardec é Hipólito Léon Denisard Rival. Então, estava dizendo, não, mas com tantos livros publicados e tudo isso, que não sabiam. Aí depois, com o passar do tempo, já estamos agora em 1868, já sabia quem era Allan Kardec. Então, estava existindo tudo isso, Clarinha, do meu ponto de vista. Acho que ficou, né, mais bem explicado, porque aqui dá para a gente pensar, né? Porque vai logo assim, né, bem incisivo, né? Então, eu acho que deu para a gente ficar esclarecida. Pelo menos eu fiquei. Quem que vai ler agora? Clara, Julieta, Não, não, deixa A a, a, Vânia a a Vânia segue. Vânia continua? continuar, Ah, só um porque foi pouquinho, né? pouquinho. Por Ah, favor, então, se você não se incomodar, Maga. Porque tá imagina. pouquinho, né? É verdade. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças, pela certeza de que dá um futuro conforme a justiça de Deus.
e que a mais severa razão pode admitir, atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Está falando do espiritismo, né? Que Aí dá um aqui fim. ainda, desculpa, aí olha que aí, Clarinha, vê as provas que oferece das verdades de Sudão e preenche o vazio da aqui, ó, incredulidade, Criou nas ideias e nas crenças, né? entendeu? Pela certeza. Então, não, é porque eu estava me referindo sobre essa parte aqui, Vaninha, crítica É, zombeteira. Então, ele está justamente explicando sobre tudo isso aqui que havíamos conversado, entendeu, Vaninha? porque aí ele complementa, né? Porque, o que você está falando, aí ele fala pela certeza, né? O Espiritismo dá essa certeza que dá de um futuro, não de como era na época, igual você falou, tem que voltar lá, porque era o céu e o inferno, fez, levou, né? E era assim, até meio ainda é hoje, né? Mas aí ele fala que o Espiritismo dá um futuro conforme a justiça de Deus. Aí ele já explicou lá no começo do livro, né, o que é Deus, né, que é toda justiça, toda bondade. Então, o futuro é conforme a justiça de Deus. É isso, não é? E que a mais severa razão pode admitir e atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Que são a base, né, do espiritismo que vem trazer, explicar sobre a justiça divina, explicar por que que nós temos, né, esses desafios na nossa vida, como é que é? As aflições, né, porque o capítulo 5 do Evangelho, né, que fala das aflições, bem-aventurados os aflitos, que ele fala aqui das amarguras da vida, né, por que que a gente passa pelas amarguras, e, e previne os funestos efeitos do desespero, porque acho que o desespero leva às atitudes impensadas, né? E com base no espiritismo, tenhamos mais escolhas que não nos tragam esse desespero, né? Conforme a gente sabe, tudo que o espiritismo nos traz na sua base, mais escolhas melhores aos poucos nós vamos fazendo, para que não tenha que diminua, né, essas amarguras, esses efeitos que traz o desespero. Ele está seguindo por aí, não é? Não é isso? Julieta, pode falar, Julieta. Pode pôr a tela com o texto que o meu texto às vezes não é o mesmo que está aí. Aqui, dá um futuro conforme a justiça de Deus. É entender essa justiça de Deus, consoante o que o Espiritismo nos oferece, nos esclarece muita coisa. E desmistifica também aquela ideia daquele Deus cruel que às vezes nos dá os castigos, nos pune. Então, a justiça de Deus nada mais é a consequência, né, da transgressão às leis naturais ou leis divinas. E elas se dão por nossa própria responsabilidade. No momento em que nós transgredimos as leis naturais ou as leis divinas, nós estamos gerando uma consequência, porque tudo que nós fazemos tem uma consequência. E essas consequências que seriam a tal justiça de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, que a mais severa razão pode admitir, atenua as amarguras da vida, na medida em que nós conseguimos. Por isso que ele fala da necessidade de nós conhecermos as bases do Espiritismo, não é? Não é a lei de causa e efeito, não é. Não, conhecermos as bases mesmo, no que se sustenta o alicerce do Espiritismo.
Então, se nós sabemos que nós temos uma vida eterna, se nós sabemos que a vida não termina com o terminar do corpo físico, ela continua. Então, nós sabemos que a nossa responsabilidade também não termina com o fim da vida. Nós, mesmo depois que fim da vida, temos também que arcar com as responsabilidades dos atos que nós cometemos em vida, quando estávamos na vida material. E temos que muitas vezes retornar a essa vida material. Então, isso nos dá a compreensão de que nós colhemos aquilo que nós próprios plantamos, nós semeamos. Eu acho muito importante porque isso vai prevenir os funestos efeitos do desespero, porque se a gente sabe que naquele momento nós estamos passando por aquilo, aquilo é consequência de algo que nós cometemos, se não for aqui nessa vida, mas em outro momento da nossa existência. E dá uma tranquilidade de nós também conseguirmos superar, percebermos que nós estamos, que aquilo é um momento de aprendizado, que naquele momento nós estamos aprendendo e estamos, ao mesmo tempo, resgatando eh, as consequências de um ato nosso do pretérito. Eu acho que já não nos deixa mais atento e nos faz também termos mais responsabilidade, pensarmos mais, né? A responsabilidade por aquilo que nós fazemos, tomar as rédeas do nosso futuro. E não adianta se desesperar, porque a vida não acaba. Nós estamos num momento só. E esse momento, cada momento tem o seu peso. Não é porque eu vou me desesperar que o peso vai diminuir. Não. Eu penso isso, que o Espiritismo, eles vêm nos esclarecer acerca disso e vêm nos preparar melhor para enfrentar com mais segurança, com mais fé e com mais certeza, né, no futuro melhor. Por quê? Porque nos dá a responsabilidade de agirmos hoje para que o futuro, para que o amanhã seja melhor, de agirmos em consonância com as leis divinas, para que o nosso futuro seja um futuro mais tranquilo para nós e para o que nos cercam, para os que conosco estão nessa caminhada, nessa jornada terrena. Não sei se vocês concordam. Eu não tenho mais nada para falar, a Julieta já falou tudo. Se alguém quiser É, falar alguma só coisa, pode. Marinete. Marinete? Ah, Marinete, você queria, Marinete, aqui, vocês colocou, são as nossas escolhas. Orar e vigiai, nos policiar para que o amanhã seja melhor. Sim, Marinete, você quer acrescentar alguma coisa? Você colocou aqui no. Eu só queria só escrever isso mesmo, porque tudo depende de nós, né? A melhora e a piora, quem escolhemos somos nós mesmos, né? Se nós podemos e conseguimos nos policiar melhor, e podemos pensar assim, mais em orar do que criticar, nos vigiarmos nós próprios. Então, acho assim que o futuro, como diz o futuro, né? O amanhã, vamos colocar o amanhã ou a um minuto depois, seria bem melhor para nós mesmos, né? Marinette falou uma coisa muito engraçada. Engraçada e importante.
O futuro, o futuro é um minuto, daqui a um minuto já é o futuro. A nossa importância não é para amanhã, para depois da manhã, para o século vindouro, mas sim para o próximo minuto. E para isso nós temos, eu acho que a Marinette foi muito feliz nessa colocação, nós temos que orar sim, mas antes de tudo estarmos atentos para as nossas escolhas, para as nossas decisões, porque o minuto seguinte depende da nossa escolha agora, né? Vamos continuar, pessoal? Maguinha, quer Vamos. acrescentar alguma coisa? Não, Vamos, aqui, paramos aqui. tá Então, dito. peraí. Então, Mas a Vânia continua até. Lê mais, por favor, esse É, aí, né, Maga? Depois você fazendo, pode né? passar para outra pessoa, o que você acha? eu acho para mudar um pouquinho, né? É, vamos terminar. Fazendo, pode falar. Uhum. Você vai falar, Célia? Não? Não. Posso. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele não há nem sobrenatural e nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude das leis imutáveis. Eu acho que ele está se referindo, sim, às leis naturais, às leis divinas, que são as leis de uma forma geral, não de uma específica. Ele está falando que E nada, a não lei é do nada, progresso, são as leis, a lei do nada, progresso, a lei nada, não é nada maravilhoso, não é nada fictício, não é nada mágico, não é nada disso, é tudo naturalmente. As coisas acontecem de uma forma natural, sem a mão ou sem dependendo de alguma coisa, ou que depende disso ou daquilo. Não, acontece naturalmente. Ele está falando das leis de uma forma geral, né? E ele deixa bem claro, né? Ele monta ali um sistema lógico onde tudo tem uma causa natural, compreensível, entendível. Tudo pode ser buscado e encontrado alguma coisa lógica, né? Racional. É isso que eu entendo também. Eu concordo com a Magali, eu acho que sim, que ele fala aí das leis, por exemplo, a própria lei do progresso. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas que progresso é esse em que a guerra, a ódio, isso faz parte também do progresso. Isso faz parte. Assim como ele compara com a natureza, quando ele diz que a tempestade, muitas vezes, ela é necessária. Para quê? Para haver uma renovação. E às vezes, para haver essa renovação, é preciso primeiro destruir. É como as ideias. Quando você vem uma nova ideia para você, você tem que desconstruir aquela ideia anterior que você tem. Isso faz parte, isso é uma lei natural. Tanto, é uma lei que acontece em todos os segmentos. Eu penso que é mais ou menos por aí, Magali, que tu estavas a falar. Mas uma coisa aqui que eu acho que você não estava presente, também não sei que você viu, né, Magali? Aqui, ó, sobre as ideias. As ideias que ele está se referindo não são as ideias que nós conhecemos, que temos o significado das ideias atuais, tá? Sim, sim, eu sei, eu percebo. Eu percebo Entendeu? que as ideias que ele está falando é exatamente aquela ideia naquele contexto daquela época, né? E a Exatamente. gente sabe que houve um boom, né, nessa altura, né, Uhum. que foi o século, as luzes, né, que veio a ciência, que veio uma série de coisas que explicavam determinados fenômenos, eu compreendo isso, né, são concepções diferentes, mas eu acho que isso tem a ver também
com a explicação das leis que ele deu. Não sei se é por aí. Exatamente. Não, eu só chamei a atenção porque nós estamos assim, eu havia falado. Nós havíamos conversado que ele estava repetindo muito ideias, 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 e muitas vezes nós trazemos para os dias, para os nossos dias, mas não, ele tinha uma concepção completamente diferente em relação às ideias. E foi que a Magali complementou, que a Magali esclareceu que nós estamos aqui falando, que a compreensão de tudo isso, o que são essas ideias? São os princípios. Naquela época, seria a visão do mundo. Naquela época, ideias para eles eram opiniões pessoais, ou seja, é uma doutrina de mentalidade, ou a visão do mundo para ele naquela época. Ele acreditava que quando se estudasse ao pé da letra, que se tivesse a base do espiritismo, não ficaria muito mais fácil compreender o que a Magali falou. São as leis naturais e tudo isso. E como você mesmo falou, entendeu? Eu só chamei a atenção para ideias. Como você falou, as ideias, mas não eram as ideias que ele estava se referindo naquela época. E aí você deixou bem claro em relação ao que ele estava se referindo e a Maguinha também. Maga? Vamos E, seguir. e, Alguém Magali, quer e o que que ele quer dizer, então, quando ele fala, fazendo conhecer novas leis da natureza? fazendo conhecer novas leis? Até aí. Fazendo conhecer novas leis da natureza. Quando ele propõe, ele faz essa proposta dessa análise lógica, consciente, sabe? Tirando tudo que é sobrenatural, tirando tudo que não é conhecido na época. Quando você faz uma análise profunda daquilo, você faz uma concepção diferente sobre essas leis naturais, você começa a visualizar isso de uma forma diferente. Então, ela acontece independentemente de qualquer ação, de qualquer situação. Põe lá de novo um pouquinho, deixa eu só ler um finalzinho do texto, que dá a chave dos fenômenos incompreendidos. Então, tudo aquilo que não era compreendido era sobrenatural. Superstição, Ah, não né? tem, não tem resposta? Ah, é sobrenatural, né? Assim Não tem, como até sobre as nuvens, era tudo assim, né? Superstição. E não com o sabe conhecimento o que não das tinha. novas leis, aí acaba tendo essa nova visão, né? Então, o que Entendi. se não se tinha conhecimento era sobrenatural, era Sim, do divino, era. Então, ele sim, vem dizer que não é nada disso, né? tá. Está tudo dentro das leis, né? Das leis, Imutáveis das leis divinas, né? universais. Tá bom, Ele veio obrigada. desmistificar, Vânia, muita coisa, É, desmistificou-se muita coisa, e outra, ampliou, deu uma visão muito mais profunda e muito mais clara de determinadas coisas. Então, nós saímos daquela superficialidade das coisas, de não questionar, de não saber de onde vem, o que pode ser, e mergulhamos, por isso, dentro da casca da amêndoa, para Sim, realmente vir à tona o porquê daquilo, e de o uma forma conhecimento. muito clara, através do conhecimento das leis naturais. Sim, sim. Tá bom, obrigada. Quem vai vamos seguir mudar, agora, então. Maga? Vamos mudar um pouquinho. Quer ler, Clara, ou qualquer pessoa, ou Manu? Pode ler, Clara, você já abriu aí. Posso ir, abrir aqui. Estamos ali longe de substituir, Isso. né? Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas,
cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação e reparação à perfeição única que leva à suprema felicidade, em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o mostrando-lhe o porto que pode chegar. Para aqui, não. Continua. Parou, né? Vamos conversar. Não. O que ele traz aqui é que o Espiritismo te dá uma liberdade muito grande, não é? Além de dar uma liberdade muito grande, ele é para todos e, como mesmo diz, encoraja, né? Tipo assim, dá força para o indivíduo seguir com bases, né, fundamentadas. Pelo menos é assim que eu vejo, né? O Espiritismo dá com bases fundamentadas, levando a pessoa a, primeiro de tudo, se descobrir, né? Se descobrir para poder, então, dar o seu melhor. Entendeu? Primeiro você tem que se descobrir e depois então você vai dar o seu melhor. Então o Espiritismo vai te dar isso, né? Vai te dar vamos lá, as armas, né? O- Os fundamentos, vamos lá dizer assim, de maneira que você saiba se reconstruir dentro de tudo que você vai aprender, né? No progresso do seu caminho todo, né? Do ser mesmo. É claro, eu concordo com você também, né? Foi assim que eu entendi. E além do espiritismo te dar a arma, eles ainda te ensina como usá-la, né? Exato, exatamente. As próprias leis divinas, né? É, Vão nos, exatamente. vão nos dar o embasamento para a gente poder sair construindo o, no- o- um novo ser praticamente, né? É isso que acontece quando a pessoa começa a estudar, como mesmo diz, né? Aqui acima, né? Quando fala do espiritismo, não é o movimento regenerador desempenha um papel considerável e, com as verdades fundamentais, preenche o vazio que a incredulidade gera nas ideias. Mas isso tudo vem através justamente do estudo, né? A gente vai encontrar isso tudo a partir do momento que você conhecer, perceber, entender e justamente vem aqui fugir dos fenômenos, do fantástico, não é nada disso, não é nada disso. O Espiritismo não é isso. O espiritismo não é só fenômeno mediúnico, não é isso. Ele vai muito mais além do que isso. Eu vejo aqui, o espiritismo, ele é um defensor da liberdade de consciência, né? Então, ele defende essa questão, né? Com unhas e dentes ali, de uma forma bem a liberdade do ser, né? A liberdade do pensar, né? A liberdade do raciocínio. Até E, raciocinada, de né? uma, de uma certa forma, é fora, digamos, na linguagem de hoje, é fora fanatismo, fora aquela fé cega, né? Então, eu acho que esse é o veículo, né, para a suprema felicidade, né, para aquilo que a gente deseja, para o nosso objetivo ser atingido, tudo isso que você falou, né? Então, esse é um caminho, esse é o único caminho, né? Que é através dessa essa liberdade de pensamento, né?
Então, eu acho Desculpa, Magali, porque quem buscar, né, o espiritismo com é, pelos fenômenos, querendo falar com os espíritos, querendo falar com mortos, que sabe, querendo ter notícias de A, de B, de C. Quem busca o espiritismo com essa intenção, não vai chegar a lugar nenhum. Porque, gente, o espiritismo não é isso. o Sabemos que espiritismo, quando alguns dizem que ele é meio, ele não é uma forma, né? Ele não tem respostas, né? Respostas certas, né? Ele tem uma forma de você buscar, é, né, as respostas para o seu cotidiano, para o seu aperfeiçoamento moral, né? Ele te dá ferramentas para isso, né? Então, por isso que ele se coloca como um defensor, né? E às vezes ele coloca até ali de um jeito como se fosse o único, né? É, mas não é, não é isso que ele quer, que ele propõe, né? É uma forma forte, firme de dizer, sabe? Só assim que você vai conseguir chegar ao objetivo central, que é o aperfeiçoamento moral. Eu acho que eu vejo dessa forma, assim, né? E eu acho também, não sei se me permitem falar, que o espiritismo ele veio pôr abaixo a questão do determinismo, né? Porque se nós somos espíritos únicos e diferentes, nós agimos consoante as nossas obras, então não há um fim igual para todos, né? Vai depender da nossa consciência daquilo que nós tivermos praticado, das escolhas que nós fizermos, porque nós somos também livres em escolher, por isso não há um determinismo. Até eu posso fazer a mesma coisa que o outro fez, mas eu fiz de outra maneira. Eu tenho os meus atenuantes, eu tenho os meus caminhos. Então, essa questão do determinismo ajudou bastante, porque as pessoas achavam que a questão do pecado, por exemplo, né? O que era o pecado naquela? Todo mundo cometia o pecado, estava condenado. E a gente não o espiritismo ele não tem essa condenação. Você sempre vai ter uma oportunidade de vencer as coisas, as escolhas erradas que eu fiz, eu sempre vou ter um tempo para tentar consertar, para tentar me redimir das minhas más escolhas. Então não há uma condenação, não há uma condenação eterna, não há aquela. E isso quebrou um pouco. E acho que é Leon Denis, a frase é de Leon Denis, embora muitos usem, mas o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque se você vê, cada vez mais as religiões estão chegando ao mesmo, à mesma conclusão, por mais que elas tentem se afastar, mas elas estão chegando ao mesmo pé que o Espiritismo fala, né? Então, eu acho que com o passar do tempo, todos nós, e a própria ciência vem reforçar isso, porque a ciência cada vez mais está se aproximar do espiritismo, e agora com a física quântica, então, nem se fala. Então, cada vez mais a gente tem se aproximado do que é o espiritismo, das premissas do espiritismo. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o espiritismo veio dar uma luz, veio trazer uma luz muito grande e veio fazer com que nós mergulhássemos num mundo bem maior, uma compreensão bem maior. Pronto.
Podemos passar para o outro. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A gente pode passar para o outro Tem sim. parágrafo. Eu acho que seria bom esclarecer uma coisa. O Espiritismo não é uma religião. Sim. Não é uma religião. O Espiritismo não é uma religião. Embora até no nosso país pode ter existido supostamente alguma pensarem ou dizer, ou escolher, espiritismo kardecista, ou espiritismo de Edgar Mondo, ou espiritismo de não sei o quê, ou outro espiritismo mais espiritista. Então, mas por quê? Por isso, por causa das pessoas. A base doutrinária, ou vamos dizer, o princípio do espiritismo é único. Essas ramificações foram feitas por nós, mas o espiritismo não é uma religião e não será nunca uma religião. Não nesse sentido, o que aconteceu inicialmente com Kardec, na Revista Espírita, que eu não me recordo, ele tem dizendo, sim, o Espiritismo é uma religião. Se estivermos observando, analisando o lado moral segundo Jesus Cristo. Depois ele vem esclarecendo sobre o lado que é moral, no caso, como nós estamos falando aqui, da em busca de nós. Então tem essa controvérsia, porque inicialmente ele começou como religião. Por isso que na primeira parte, lá na Caracteres da Revelação Espírita, ele começa com Moisés, Jesus e o Espiritismo. Hoje em dia, atualmente, já se está se questionando em relação a isso, porque até o próprio Kardec disse que deveríamos seguir as ciências quando observarmos que existe algum tipo de dúvida. Então, os pesquisadores estão se questionando muito atualmente sobre essas controvérsias, que, na verdade, o Espiritismo não é uma religião, mas nos dá base fundamental, bases fortes para buscarmos em nós as respostas. Então, quando se fala que espiritismo é uma religião, não, o espiritismo não é uma religião. Foi inicialmente em 1857, aí depois foi vendo, Kardec foi analisando, ele trouxe as comunicações daquele espírito judeu que falou, aí que veio, que Moisés foi primeiro, Kardec se baseou um pouco por isso. Sobre o Consolador prometido, hoje em dia está se questionando essa visão toda essa de Consolador, de terceira revelação, isso está se questionando muito. Então, o Espiritismo não é uma religião, porque todas as filosofias anteriores têm a base e o caminho que é ir em busca do ser se transformar em algo melhor. Só que no Espiritismo existe o quê? O estudo da vida após a morte. Essa é a diferença. Eu vejo como, por exemplo, essa frase que é de Leon Denis, eu vejo que ele colocou a questão da religião no sentido de aproximar o homem de Deus, dessa conexão com o divino. Eu não vejo do dogma da religião como dogma, porque na verdade no futuro as religiões, entre aspas, elas não vão ter sentido de existirem, porque a ideia do espiritismo é que eu penso que Leon Denis usou isso no sentido de que todas as crenças vão chegar a um determinado ponto comum. Eu penso nesse sentido, eu falei essa frase nesse sentido, porque em termos de religião a gente já nem faz mais sentido falar em religião. Eu penso que nem faz mais sentido em falar em religião nessa altura do campeonato, porque se você for ver o que uma prega, o que outra prega, fora os dogmas, é claro, mas o sumo é único, é falar que só através do bem o homem chega a algum lugar. Eu acho que a gente tem é a questão moral, né? Mas eu acho que sim, que tu tens razão quando a gente
enfatiza a questão do espírito, ciência e esses tríplice aspecto, eu acho que já está, eu acho que houve um momento que nós precisamos até didaticamente para aprender alguma coisa. Mas hoje em dia, nós, com a evolução que houve, com a ciência avançando cada vez mais para esses pontos, já não faz mais sentido nós pensarmos nisso, né? Eu penso que tu colocaste uma questão muito importante e que é muito bom a gente esclarecer isso. É, isso porque estamos tendo uma noção hoje em dia completamente distinta, estamos atualizando o que foi trazido há 200 anos, né? Na primeira parte, aí quando tem falando, como havia comentado, Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? Já não está dando o cabimento nesse sentido como foi colocado, né? Mas a parte moral, e isso está se questionando, porque faz com que o espiritismo seja algo único. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus e praticam muito mais do que a gente, hein? Uhum, Eles não acreditam em Deus. Sim, é verdade. É que no início, né, Zélia, quando foi proposto, né, vamos colocar assim, o Espiritismo, era para ser uma base para as religiões. Não era, não foi essa a intenção de ser mais uma religião, né? Mais exatamente. uma. Não era para ser desta forma. É que as coisas foram encaminhando para esse lado. Mas eu de verdade, eu acho que Kardec na época tinha que bater o pé e falar assim, não, não é religião, porque hoje não teria toda essa confusão que tem, que hoje tem uma confusão imensa com relação a isso, né? Então, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tudo é religioso, né? Tudo se transforma em religião. Até quem não é religião, eles montam uma coisa daqui, pega dali, traz para cá, monta é uma Mas religião. se você preencher um censo e você perguntar sua religião Vai espírita colocar, é ou não é? vai, É é isso. verdade, é É verdade. Então é religião no preferível. Brasil. Então a gente deve, sabe, em vez de colocar, olha, minha religião é espírita, eu sou agnóstica. É Pronto. agnóstico, né? Porque Jesus era agnóstico. Agnóstica, né? E sigo a filosofia espírita, né? Então mas a gente vai até pelo comodismo, né? É o que diz todo mundo, se eu falar isso ninguém vai entender, então, tá bom, tá, a religião é espírita, Mais entendeu? ou É menos. mais ou menos por aí, né, a gente, mas é isso É, mesmo, o é que está se verdade. colocando dentro do nosso país é justamente sobre o Ibope, essas coisas. Como é que é o nome? Ibope, né, Clarinha? Ibope? Censo. É É o Ibope, é o censo. censo. Então, já está se que você sabe, porque você viu o nosso pesquisador Elias Moraes, e é por isso que você está ciente disso, né? Então, há também quem viu fala, mas é porque, no caso, até a própria pergunta foi mal feita, né? Porque deveria ter uma outra forma, porque os espíritas que, no caso, são estudiosos, eles não colocam que são religiosos dentro dessa questão. Eles não colocam. Entendeu? Não faz. Lembra que ele tem falando? Bom, enfim, são coisas assim que é no nosso dia a dia, que tem muitas coisas que só com o estudo nós vamos atualizando. A questão está sendo feita para poder o entendimento. O que importa é a base, é a essência. Pronto, o Espiritismo vai estudar a vida após a morte? Sim. Tá levando para quê? Para o bem? Ótimo. Teve outras filosofias? Sim. Ponto final. É isso mesmo. Ponto final. O que vem ao redor é coisa da nossa cabeça que nós trazemos de religiões anteriores, pontos de vista e às vezes não queremos ver o que é simples, o que é natural, né? Como foi dito aqui, é uma própria lei que se chama progresso. E outra, Hum. trabalho, porque tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado, né? Bom, se fosse possível terminarmos, né, pessoal,
o item Sim. 20. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vai. É um item bem rico, né? É Hum, rico É. demais. E tem coisas aqui, mas nesse caso, foi dito aqui, sabe, Maguinha? Campeão absoluto da liberdade de consciência, que você já comentou, que não é ou só o espiritismo. Expiação e reparação, isso aqui seria bom ser comentado, porque ainda existe muita confusão em relação a isso, que muitas pessoas pensam que são castigos, que é um castigo, que nós vimos o que é uma expiação, né? É o próprio espírito que escolhe a sua prova quando tem a consciência daquilo que foi feito, ou, entre aspas, se arrepende, que foi falado, para ser bem analisado. Então, a reparação, ele vai retornar, né? Vai reencarnar para colocar em prática aquilo que ele adquiriu no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, o planeta, não necessariamente o mundo espiritual, podemos ter vindo de outros planetas, né? E reencarnarmos no planeta Terra. Até isso também estamos fazendo. Então, essa parte aqui, conversamos Mas o que que é isso na razoavelmente. tela? O Hã? que que é isso na tela? O que é tela? O que tem? Que tela? Que tela? O que é tela? É isso aqui? É esse? Ah, esse aí Agora é sim, né? Agora, Ah, desculpa. Então eu estava me referindo assim, expiação e Eu reparação. tô Que vendo eu... assim, falei, é que gente, estava mas o o que outro. que ela tá falando? Ah, desculpa. Então a reparação seria assim: o espírito imperfeito faz a escolha Hum, quando se arrepende. Aí tem esse trabalho dele para com ele mesmo, que hum, procura regressar ou continuar no bem, através do quê? Da reparação, ok. quando reencarna. Então, é essa parte aqui. É verdade, viu, Maga? Tem muita coisa aqui. Mas se nós ficarmos só nisso, vai ser repetitivo. Não, não, nós vamos ficar aqui uns Ah, 500 anos. o que que você queria acrescentar mais alguma coisinha aqui, Maguinha? Não, eu acho que tá isso, sabe? É que eles colocam no texto, tem expiação, reparação e essas coisas mais didáticas para a gente poder entender quando lê. Mas, na verdade, é tudo, né? É experiência, aprendizado, né? A gente vai se ocupar um tempo para saber, isso é expiação, ou isso é reparação, não importa, né? A gente tem que viver da melhor maneira possível em tudo que a gente todas as experiências que a gente está inserido. Eu acho que isso é o que importa de verdade. É lógico que essas explicações que você deu é importante justamente para isso. A gente leu e se entendeu a situação, mas sem ficar pensando muito nisso. Eu não penso muito, não. É Eu sou porque meio algumas rebelde. pessoas pensam Eu ainda sou, como castigo. você está certa, mas eu sou meio rebelde. Eu não fico pensando, Não, mas aí mas tá certo. caso aí. É isso A gente aí. estava estudando aqui, estudando, mas, por exemplo, se Tá entra uma pessoa certo. que quer, né? Bom, enfim, vamos lá. Onde parou? Quem é que está lendo mesmo? É a Clarinha, né, Sou Clarinha? eu, vamos lá. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os separar em seitas inimigos, quer dizer, a união. Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face de todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Comentários? Então, vamos lá. Lê até o final. Vamos até o Quer final? dizer, até o final não, até o Ó, não, é final porque eu me do esqueci de uma ponto. coisa, pessoal.
Deixa eu ver se eu me lembro. Esqueci realmente. Ah, acabou, a Clara acabou de ler, eu peguei. Vim. Bom, Deixa eu ver. Me Ai, esqueci novamente. é. A Então, vamos Clara falar um muito pouquinho. trabalhando, me esqueci. Então, vamos Depois falar sobre você lembrar, porque vai. foi sobre o que estávamos conversando aqui, ó. fraternidade? Ah, no anterior? Foi nesse parágrafo aí a gente parou. Bom, vamos, comentem aí até eu retornar, porque foi esquecido de comentar um tema É. aqui. Quem quiser comentar alguma coisa. Não, aqui ele está comentando sobre a fé, né? Essa fé inquebrantável, né? Que só pode ser pelo olhar da razão, face a face, né? De toda, e com uma coisa, face a face em todas as épocas da humanidade. Então, olha a análise que tem que ser feita, né? Sobre isso tudo. Como se, na realidade, como foi construído isso ao longo dos séculos, ao longo dos séculos. Falem alguma coisa. Eu achei interessante essa primeira frase aqui, né? É, fora da caridade não há salvação, né? Que é o que Jesus, é a proposta de Jesus, né? Então, você vê, olha, a caridade, ela já engloba um monte de virtudes, né? Então, é fraternidade, tolerância, é, né? Solidariedade, benevolência, tá tudo dentro da caridade, né? Então, se a, Exatamente, não diz o espiritismo, nem diz o não, catolicismo, nem diz o protestantismo. ele Ele não está querendo une. puxar, não, não é isso. Então, ele está dizendo dentro das leis morais, da caridade, que é o que foi proposto por Jesus, né? Então, se a gente consegue né, viver desta maneira, poxa, o avanço, o quanto é o nosso avanço, né? Quanto será o nosso avanço com relação a tudo isso, né? Então, eu acho que ele fala também sobre a fé cega, né? Então, aqui, quando ele fala da caridade, eu até notei, traça um elo comum entre as pessoas, né? Eu vi essa frase, achei legal. Então, através da caridade, você se liga ao outro e o outro a você, né? Você deixa de se colocar no centro de tudo, mas você coloca todos, né, um grupo, uma comunidade, né, uma vivência coletiva, une todos, né? Eu achei isso muito legal, muito interessante nessa frase de Jesus. E depois, mais para frente, ele fala, né, da você com você mesmo, você olhando para você, quem você foi, né, o que você quer, o que que você quer, como você quer agir daqui para frente, né? Então, eu acho assim, é você de frente para você, da frente de um espelho e se olhar e falar, olha, né, e fazer uma autoanálise, né, e isso eu vi mais ou menos essa face a face dessa maneira. Eu analisei mais ou menos desta forma, mas enfim, né, tem um sentido mais amplo também, né? Então, é isso. Lembrou, Zélia? Lembrei nada. Eu estou aqui procurando tudo, mas lembrei nada. Vai dar tudo certo. Então vamos terminar, né? O Posso parágrafo. terminar? Isso, vamos terminar. Então, consequente consigo próprio, não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá, e atende àquela que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral. Mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão. O
caminho está aberto para todos, né? Seja lá quem for, seja perfeito, imperfeito. Para ela, se fosse perfeito, não estava fazendo nada aqui, não é? Então, e essa coisa, respeitar todas as crenças sinceras, é isso mesmo. Sabemos respeitar todas as crenças sinceras, que combate justamente a falta de caridade, ao egoísmo, à hipocrisia, tudo isso. O objetivo é Total sem único para todos. Sim. Então, não existe a religião de fulano, de ciclano. É o respeito, é isso, né? É o respeito. Cada um tem a sua. Se entre nós já é complicado, é complicado. Tem desavenças assim que é complicado. Então, é o respeito. Não tem outro. Foi o que nós conversamos aqui. É olhar-se para si, procurar com sinceridade se autoconhecer, para que tudo o que está em nós vá se amenizando. Vai amenizando e podemos o quê? Refletir para o universo algo bem melhor. Eu acho que essa coisa de outras seitas, outras religiões, às vezes, às vezes não tem muita lógica, porque todos somos iguais. Todos estão em busca de uma coisa só. Aí você vai dizer, Zélia, mas nem todo mundo pensa assim. Não importa. Todo mundo vai ter o seu tempo. Exato. E quem somos nós para julgar um que está passando aqui o dedo de um e do outro? Só apontando. O que importa é o que nós estamos tentando fazer aqui. Ah, eu não entendi isso. Não, entendi. Entendi não, Maguinha. Você pode me explicar? É justamente o abraço, o acolhimento. Aí que está. Vai nos. Vocês sabem que ultimamente eu estou tentando colocar muito minha paciência em. É fácil, não. Não Isso. é isso. É Cada ir em um com busca seu do cada respeito. um. Vamos respeitar. Aí não vai necessitar, foi dito aqui durante muito. Não tem obrigação de uma pessoa ter uma religião. Não é obrigatório. Porque nós somos o que somos. Sem ou com religião. Apenas nós, eu necessito estar estudando aqui o Espiritismo para ficar refletindo. Outros procuram outros caminhos. Mas, como foi aqui conversado, falamos, não tem necessidade. Se o ser já está aflorado para o bem, ele reflete aonde quer que vá. E não tem. E se você vai perguntar, qual é a tua religião? Nenhuma. Você acredita em Deus? Não. Mas no seu dia a dia, ele pratica caridade, procura ser honesto. É isso, né? Sim, Julieta. A maior religião é o amor, né? Acima de É. tudo. É Acho porque, que isso na verdade, representa Julieta, nós tudo. ainda nem aprendemos, nem sabemos o que é amar. Estamos indo em caminho. Porque se nós soubéssemos realmente o que é o amor, não existiria tantos egoísmos, tantos egoísmos, sabe? O que temos, se soubéssemos o que é amar, o com que temos, poderíamos compartilhar com todos. E não só querer mais, mais, mais e mais. Um dia chegaremos lá, é por isso que nós estamos aqui, né? Gente, alguém? Você, você descreveu uma filosofia de vida baseada no respeito absoluto do outro. Eu acho que é isso que é a proposta do Espiritismo também, né? É você viver a sua vida da melhor forma possível, buscando ser cada vez melhor. Eu acho que essa é a filosofia de vida. A Clara também falou isso lá no início da conversa, quando nós começamos, ela falou sobre isso também. Então, eu acho que é essa a pedra, né? Fundamental ali do espiritismo, né? Essa é a filosofia de vida, não é religião, não é ciência, não é nada disso.
é como você vive, como você enxerga, né, a sua vida, o seu, né, tudo que acontece ao seu redor, né, e, enfim, eu acho que é essa que é eu acho que é a maior beleza, né, essa a busca, né, da liberdade individual, da consciência, né, do outro, né, mas eu acho muito bonito isso. E mais uma vez ele dá esperança. Mais lá no final, ele dá esperança novamente para aqueles que ainda estão em busca, né? Ele dá a certeza de que você vai conseguir um dia, no seu tempo, no seu momento, mas que você vai, porque você tem as potencialidades para isso. Todos nós temos, né? E isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Quando ele fala que abertos mais imperfeitos, todos nós temos condições para isso. Não o nosso tempo, cada um a seu tempo. É isso. Vamos finalizar, pessoal? O item. Falta só um parágrafo. Vamos. Não, acho que já acabou, não acabou? Não? Acabou? Acabou, acabou. A Ih, gente leu até o entrarão. desculpa aí que eu tô lá, não sei aonde. Acabou então. Desculpa aí, viu, Acabou. pessoal, Aí que eu fica o tô item viajando na... 21 para a Ah, é, né? próxima, Então tá, pessoal, né? desculpa aí, viu? É porque eu tô tentando ver se consigo me recordar o que queria, mas... Bom, enfim. Bom, Quando você estiver em que casa aí sem eu pensar em fico... nada, você vai lembrar. Vai dar tudo certo. Mas gostariam de comentar alguma coisa? A Marinette, a Juliet. E vem cá, a nossa menininha hoje também ficou lá, só não deu nem fez, ela nem fez assim, ó. Quem será, hein? E eu Não sei que fez ela nem. estava estudando. Eu sei que ela estava estudando, ela estava É, lendo, ela me contou. é, né? Mas como a gente gosta de cutucar, porque a ama muito, né? Quer dizer, meu amor relativo, viu? Ixi, Maria, já tem até que. Entendemos, nós É. Bom, entendemos. e aí, alguma coisa? Eu Eu, acho Podemos? que está tranquilo. eu vou falar assim um pouquinho. Quem é que tem? É assim, não importa. Tem pessoas que precisam do espiritismo, tem pessoas que precisam de religião, e tem outras pessoas que não precisam, né? O importante de tudo é que a lei divina seja esclarecida e que nós, com fé, ou outras pessoas que falam que também não acreditam em Deus, que colocamos a caridade em prática, como Quisélia já falou. O importante é a caridade e o respeito de um para com o outro, né? Seja com o espiritismo, seja com religião, ou seja, sem religião, o importante é que seguimos a lei divina, né? Porque Jesus disse: "Eu não vim eu não vim para os sons, e sim para os doentes", né? E ele deixou também bem claro: nem todos que falam Jesus, Jesus, quer dizer que está na linha do Cristo, né? Era isso. Julieta ia acrescentar alguma coisa, né, Ju? Não é, não é só a gente pensar naquilo que estava no final, que ele falou que destruiu, né? Que o Espiritismo vem destruir a fé cega, que vem destruir aquela aceitação, aquela passividade, vem destruir a morte, que a morte não existe. Então ele veio com uma carga de uma inovação que nós ainda estamos ainda a digerir isso tudo. Alguns têm o seu sistema digestivo mais acelerado e outros não. Tem uns que ainda estão engasgados, ainda não conseguiram, essas ideias, essas concepções ainda não conseguiram vir, vir para dentro. E outros já conseguiram assimilar.
né? Já conseguiram entender e até estão expandindo mais essas ideias. Eu acho que isso tudo tem um tempo e o tempo está chegando, né? Aqueles que conseguiram vão preparar um mundo diferente. E aqueles que não conseguiram vão para outros mundos para ajudar a preparar também. Todo mundo tem espaço, todo mundo tem o seu papel, tudo está dentro da ordem. Cada coisa tem o seu tempo. E acho que é isso. Muito bem. Então eu agradeço muito a Magali por esse carinho, a todos vocês. Muito obrigada. Foi maravilhoso ver cada, cada rostinho. Aí que eu vou entrar com a Ju falou. Já me alimentou, me alimenta cada vez que eu vejo esse rostinho. Aí sim é uma renovação para o meu ser, é de coração. Vocês sabem disso. Então, muito obrigada a todas e a todas. A Vaninha, que deixou lá os seus afazeres, a Marinete, o Pio, a E o Manu. Ela sabia, viu, pessoal? Ela sabia que viu, Pio. Aí ela olhou com muito carinho. Vocês realmente são a minha família e eu agradeço muito. Recebo um abraço sincero, não só a essas que estão aqui, mas a todos vocês. Obrigada. Vamos lá nos despedir, pessoal? Bora? vamos. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau. Boa Tchau. semana para Tchau, todos. tchau, até a próxima. Beijo.